Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, André Rebelo, assessor econômico da presidência da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. André, hoje no segundo bloco eu quero falar sobre algumas incertezas. Primeiro, começando com a eleição. Muda alguma coisa no jogo eleitoral com a prisão do ex-presidente Lula? De certa forma, muda. O presidente Lula é um líder popular, né? Ele agora parece que definitivamente está fora do jogo. Ao mesmo tempo, né, já existia uma grande expectativa de que isso acontecesse. Então, isso muda porque consolida um cenário que era provável. Agora, ele é o certo. Tá. Isso aumenta a chance de uma vitória de uma agenda reformista? Você acha? Eu acho que vai estar pulverizando, né? Os votos deles, os votos que eram do Lula, foram espalhados por todos os outros candidatos. O que está mostrando que a gente vai ter uma eleição à moda de 89, muito com muitos fragmentado. candidatos, muito fragmentados, e segundo turno, qualquer coisa próxima de 20, acima de 15, pode levar para o segundo turno. Acho que é isso. Muito bem. No debate eleitoral, o que vai predominar na sua opinião? O tema econômico, aquele tradicional sobre o bolso das pessoas, ou a violência pode ter um protagonismo? Eu acho que vamos ficar nos dois, vai ser dividido entre esses dois temas. Uhum. A violência preocupa muito nos grandes centros, né? E a economia preocupa sempre as pessoas que estão sempre almejando uma vida melhor. A gente está vindo de um período muito duro, de uma perda de PIB aí da ordem de 7, 8%. Então, e que foi distribuído desigualmente, as classes mais baixas sofreram mais e está todo mundo preocupado em construir um futuro melhor. Então esse tema vai predominar junto com a violência que é mais forte e nos grandes centros. Tá. O governo Temer tentou, mas não conseguiu fazer a reforma da Previdência. O que a gente faz agora? Retoma o assunto no próximo governo ou tem uma outra solução fiscal para resolver a questão do rombo? Não, a questão da Previdência não tem solução. Tá? Tem que fazer. Vai ter que fazer de toda forma, ainda que talvez seja necessário fazer outras coisas também, né? É uma questão puramente matemática. No século passado, a gente tinha 10 trabalhadores para cada aposentado. Hoje, a gente está com 7 trabalhadores para cada aposentado. E em 2050, a gente vai ter 1 trabalhador para cada aposentado. Então, essa conta não fecha, entendeu? A gente precisa promover esse ajuste para que a Previdência caiba dentro da economia brasileira, né? Então, para isso tem que ser feita a reforma. Fora isso, vão ter que ser feitas outras coisas para o governo brasileiro caber no PIB brasileiro, mas essa é a segunda parte. Perfeito. Por fim, André, o Trump e o Xi Jinping aí estão numa troca de farpas, mas é óbvio que o protagonista da história foi o Trump, né? Querendo sobretaxar alumínio, enfim. Esse tipo de ameaça de guerra comercial é algo que preocupa e pode acabar respingando aqui no Brasil? Eu acho que sim. Preocupa porque isso pode afetar a economia mundial. Nós estamos falando de 2 tubarões. A primeira e a segunda economia do mundo, né? Então, se for levado às últimas consequências, pode sobrar. Mas o Trump, ele sempre tem os movimentos meio pendulares, né? Morde e assopra. Então, ele fez um movimento, retirou, a China respondeu. Agora, o Trump também não tem muita força para fazer movimentos muito radicais. Por quê? Porque as empresas americanas utilizam muito a produção na China. Exato. Então existe um entrelaçamento de interesses entre as grandes empresas americanas e a produção na China. Então ele não tem uma margem para erguer uma barreira total, porque hoje o que é trabalho intensivo que as empresas americanas produzem na China. Então, tem um interesse imbricado, não vai ser fácil uma luta às últimas consequências. E, ao mesmo tempo, ele costuma voltar atrás nas coisas. Então, vamos esperar. Eu acredito num bom termo dessa situação. Para finalizar, André, eu até não coloquei o tema aqui, mas vou usar a palavra guerra, né? É algo que sempre preocupa os economistas. Se tiver uma guerra literal, militar, né? A gente viu aí troca de farpas com a Coreia do Norte e, bem recentemente, né, ataques à Síria. Você vê o risco de algum conflito militar realmente prejudicar a economia mundial ou esse cenário de crescimento econômico mundial, em princípio, está garantido esse ano? Eu acredito que está garantido, por mais que a gente possa ficar preocupado
Eventos em Coreia do Norte, Síria, são muito localizados, com pouca chance de progredir para uma escalada maior, de um conflito que envolve mais potências. O risco etc. seria a Rússia, de repente, né? Mas assim, hoje em dia a gente vive um grau de maturidade, que as coisas se resolvem na diplomacia, as grandes conflitos se resolvem na diplomacia, e um eventual conflitozinho aqui, uma entrada mais pesada, coisas que não afetam o todo da economia. São indesejáveis, era melhor que não tivesse tendo guerra, mas já que está tendo, é uma coisa uma coisa menor e localizada. Muito bem, André Rebelo, assessor econômico da presidência da Fiesp, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. A você um grande abraço e até lá.